15 de janeiro de 2019. O peão profissional Mason Lowe, de 25 anos, participava de um evento da Professional Bull Riders nas Montanhas Rochosas. Foi aqui no Colorado que os espectadores testemunharam um confronto de titãs. Mason contra um touro de 770 quilos chamado Hard Times. Esse jovem peão precisava de apenas 8 segundos para vencer na arena. Mas enquanto a multidão o aplaudia, sob as luzes do Coliseu de Denver, ninguém poderia prever a tragédia devastadora que estava prestes a acontecer. De mandíbulas partidas a peitos esmagados, até touros tão violentos que foram banidos. Esses são 6 dos piores desastres do rodeio de touros na história da Professional Bull Riders. Bem-vindo ao Extreme. A estrela em ascensão Mason Lowe se preparava para montar o touro Hard Times no Colorado, mas, nessa noite fria de janeiro de 2019, ao final da noite, outra família estaria de luto. Em 15 de janeiro, Mason participou de um evento da Professional Bull Riders, em Denver. Nesse ponto da carreira, Mason estava em 18º lugar no ranking mundial da Professional Bull Riders Organization, tendo ganhado milhares de dólares em prêmios em seu 7º ano como profissional. Sua paixão pelo esporte era evidente, e ele era admirado por fãs de rodeio no mundo todo. Mas mesmo quando tudo parecia estar indo conforme o planejado na National Western Stock Show, às vezes, tudo o que é preciso para uma tragédia é um pequeno erro. As luzes da arena brilhavam e a multidão rugia, enquanto Mason subia nas costas do touro de 770 quilos. Tempos difíceis para quem estava na plateia e para muitos assistindo em casa. Eles admiravam a coragem e bravura exigidas para competir em um esporte tão perigoso. Na maioria das vezes, os peões de rodeio se viam apenas como pessoas comuns. O próprio Mason era conhecido por sua personalidade contagiante e por sua habilidade de montar alguns dos touros mais difíceis, mas ele não era do tipo que buscava os holofotes. Descrito como discreto e humilde, sua autenticidade e humor sarcástico conquistaram muitos fãs na plateia. Ele era um gladiador na arena, um destemido ousado que veio para conquistar touro após touro. E quando aquela porteira se abria, ele tinha um objetivo em mente: montar a fera por 8 segundos. Mason começou bem e parecia estar no caminho para mais uma vitória. A atmosfera do rodeio lotado era eletrizante enquanto todos assistiam Mason montar o touro. Mas então, em uma fração de segundo, o clima mudou completamente quando um coice poderoso jogou Mason para o alto. Quando ele caiu, a perna traseira do touro pressionou seu peito. Ele ficou preso pelo peso inimaginável do touro. Por vários segundos, os aplausos da multidão se transformaram em gritos e a música foi substituída pelos gritos frenéticos de um locutor. Testemunhas na plateia relataram momentos aterrorizantes, dizendo que Mason foi atingido diversas vezes no peito pela pata esquerda do touro. Quando a poeira baixou e o touro foi afastado de Mason, ele conseguiu se levantar e até caminhar em direção à saída. Mas antes que ele pudesse sair da arena, seu corpo desabou na terra. A arena ficou em silêncio, com muitos presentes tirando seus chapéus e fazendo orações. Os profissionais de saúde rapidamente transportaram Mason, e ele foi levado às pressas para o Centro Médico Denver Health. Apesar de todos os esforços, nada pôde ser feito, e Mason foi declarado morto. Relatórios posteriores revelaram que, mesmo usando um colete de proteção, a pata traseira do touro atingiu o peito de Mason com tanta força que causou danos graves ao seu coração. A morte foi atribuída a graves danos no coração, válvulas cardíacas e aorta. A morte repentina de Mason deixou toda a comunidade do rodeio em choque. Muitos não entenderam como um jovem no auge poderia estar aqui e partir de repente. O Chief Executive Officer da Professional Bull Riders, Sean Gleason, disse sobre a dor na comunidade: "A perda de Mason é devastadora para todos. Nossos pensamentos, orações e condolências estão com sua família e com Abby." Alguns amigos e familiares de Mason se confortaram ao pensar que ele morreu fazendo o que amava. Ele montava touros desde os 3 anos de idade e era tudo o que ele conhecia. Sua coragem na vida
e na montaria em touros foi ressaltada em seu último tweet de 12 de janeiro de 2019. Eu não consigo. É a maior mentira que você conta a si mesmo. Essa frase teve um impacto profundo naqueles que o conheciam melhor. Também mostra como esses pilotos viam seu estilo de vida, mesmo sempre conscientes dos riscos que enfrentavam. Sempre que entravam na arena, era isso que amavam fazer. A maioria dos peões de boiadeiro voltava para casa em segurança todas as noites. Porém, às vezes, outros não tinham tanta sorte e acabavam em um desastre que mudava seu modo de vida para sempre. A história de Mason acabou com um único impacto no peito. Prova de que, às vezes, o touro não precisa de 8 segundos para vencer. Mas em Las Vegas, um touro foi ainda mais longe. Ele não só quebrou ossos, mas destruiu rostos numa noite quente de outono. Em outubro de 1995, as finais da Professional Bull Riders iam começar na Cidade do Pecado. E para o lendário peão Tuff Headman, ele estava a um passo de se tornar o campeão mundial. Mas em seu caminho estava a fera de 860 quilos Bodacius. Uma breve pausa no caos. Se você quiser fazer parte da comunidade extrema, ver vídeos exclusivos feitos só para você, ter acesso antecipado ao nosso conteúdo e votar em enquetes de conteúdo, venha se juntar a nós no Patreon. Te vejo lá. Esse touro era temido por muitos devido ao seu poder impressionante e a capacidade de jogar violentamente até os melhores peões no chão de forma brutal. Tuff já havia enfrentado a fera antes e conseguido montar com sucesso. Em 1993, ele fez quase perfeitos 95 pontos na final exclusiva para peões em Long Beach, montaria que considerou a melhor da carreira. Tuff já era tricampeão mundial da Professional Rodeo Cowboys Association e o primeiro peão de montaria a ganhar 1 milhão em prêmios na carreira. Sua confiança estava alta e os apostadores o viam como favorito para conquistar a cobiçada coroa de campeão de montaria em touros da Professional Bull Riders. Mas se você acompanha o canal há muito tempo, sabe que a glória muitas vezes tem um preço alto. Nos 2 anos desde que Tuff havia montado Bodacius pela última vez, o touro havia evoluído. Após lesões, Bodacius retornou com um movimento novo e mais devastador. Ele levantava a traseira e mantinha a cabeça perto do chão, atraindo Tuff. Depois erguia a cabeça com força para atingir o rosto dele. A nova tática e o excesso de confiança de Tuff criaram o cenário para uma montaria brutal de 4 segundos, que mudaria para sempre as carreiras do peão e do touro. Enquanto as luzes da arena brilhavam sobre Tuff, chegava o momento pelo qual ele tanto esperava. Com um aceno de cabeça para a lateral, a porteira se abriu e Bodacius saltou, pulando e corcoviando com força. Após 4 segundos, a arena silenciou. Em um movimento rápido, Bodacius lançou seu corpo para o alto e acertou uma forte cabeçada no rosto de Tuff, jogando-o das costas do animal para o chão de terra abaixo. Tuff recorda o momento em que bateu a cabeça e sentiu o rosto todo dormente, mas, seja pela adrenalina ou simplesmente pela sua resistência física, ele não percebeu imediatamente o quão gravemente estava ferido. Falando em uma data posterior, Tuff disse: "Quando eu estava saindo da arena, mordi e meus dentes não se encontraram. Então, imaginei que minha mandíbula estava quebrada. Não percebi que meu rosto estava destruído, mas ao ver como me olhavam, pareciam ter visto o diabo." Para aqueles que estavam próximos à lateral, o som estrondoso de Bodacius acertando o rosto de Tuff foi suficiente para arrepiar até a espinha. Isso, junto ao sangue escorrendo em seu rosto pálido, deixou muitos na plateia chocados. Quando Tuff chegou ao hospital, percebeu que Bodacius tinha causado sérios danos ao seu rosto. Médicos confirmaram que Bodacius quebrou todos os ossos principais do rosto. Os ferimentos foram tão graves que exigiram 2 cirurgias, totalizando 13 horas, e foram necessárias 6 placas de titânio para reconstruir o rosto dele. O inchaço era tão grande que, ao voltar para casa, Tuff não foi reconhecido pelo filho de 4 anos, Lane. Mesmo após escapar da morte, o bom humor do cavaleiro seguia em destaque,
Como ele supostamente disse, Bodácios realmente mudou meu rosto e alterou minha aparência para sempre, mas acrescentou que ele já era feio desde o começo, então realmente não foi uma grande perda. Esse incidente também foi um ponto de virada para Bodácios. Apenas algumas noites depois, nas finais nacionais, o peão Scott Bradin tentou montar Bodácios usando uma máscara de hóquei para proteção. A força do pulo de Bodácios quebrou a máscara, deixando Bradin com o nariz quebrado e as órbitas dos olhos estouradas. Cientes do grande perigo que Bodácios representava, Sam e Carolyn Andrews decidiram aposentar o touro imediatamente para garantir a segurança dos peões. Bodácios, eleito o touro do ano da Professional Bull Riders em 1995, se aposentou aos 7 anos. No auge, o resistente Headman voltou à arena com o rosto reconstruído e um sorriso de lutador. Mas nem todo peão tem outra chance de montar. Para Jerome Davis, a próxima queda não apenas encerrou uma carreira, mas redefiniu sua vida para sempre. Desde jovem, Jerome parecia possuir todas as qualidades de um futuro campeão mundial. Ele montou em seu primeiro touro quando tinha menos de 8 semanas de vida, domou seu primeiro touro aos 11 anos de idade e conquistou seu primeiro título nacional no primeiro ano do ensino médio. Essas conquistas o tornaram um peão profissional de montaria em touros. Aos 22 anos, ele fez história ao vencer o Campeonato Mundial de Montaria em touros da Professional Rodeo Cowboys Association. Apenas 3 anos depois, sua vida mudaria completamente. Era uma tarde quente em 14 de março de 1998, Jerome estava pronto para montar um touro chamado Knocking Out John no Headman Championship Challenge em Fort Worth, Texas. Esse evento fazia parte da série Bud Light Cup da Professional Bull Riders e permitia que Jerome não só perseguisse seus sonhos de se tornar campeão mundial da Professional Bull Riders, mas também conquistasse o cobiçado cinturão dourado brilhante. Ao montar o poderoso animal, Jerome espalhou poeira pela arena. A multidão aplaudiu o jovem competidor enquanto ele segurava firmemente a corda que o conectava ao Knocking Out John. Mesmo os cavaleiros mais experientes sentem ansiedade antes da trava se abrir, mas quando isso acontece, tudo volta ao normal. Assim que Knocking Out John saiu disparado do brete, Jerome iniciou bem a montaria. Ele sabia que precisava ficar perto da cabeça de Knocking Out John para evitar ser jogado no chão, mas em menos de 5 segundos montando, tudo ficou assustador. Para piorar, Knocking Out John de repente girou para trás, puxando Jerome com força para baixo e acertando seu queixo com uma cabeçada poderosa. Sua mão enluvada soltou a corda e num instante ele caiu de cabeça no chão da arena de forma desajeitada. O impacto deixou Jerome inconsciente e os que estavam à margem correram para levá-lo a um lugar seguro. Quando acordou, já estava em uma maca e atrás dos bretes. Jerome logo percebeu que algo estava muito errado. Ele pediu a Tater Porter, seu amigo e companheiro de montaria, que tirasse a luva. Chocado com a pergunta, Tater respondeu: "Já foi removida." Foi aí que caiu a ficha. Jerome perdera quase toda a sensibilidade no corpo. Ele foi levado às pressas para o hospital John Peter Smith em Fort Worth, onde os médicos disseram ao jovem cavaleiro: ele havia deslocado uma vértebra no pescoço, ficando gravemente paralisado do peito para baixo. Mas a notícia mais devastadora veio logo depois, quando os médicos revelaram que a carreira dele havia acabado. Isso deixou Jerome em estado de choque. Ele percebeu que nunca mais competiria no esporte que tanto amava, mas era tudo o que ele conhecia. Como ele seguiria em frente? O que faria? Essas perguntas não saíam de sua cabeça. É difícil imaginar como seria ouvir que você nunca mais fará o que ama. Imagine acordar em uma cama de hospital com um cheiro estéril de antisséptico preenchendo suas narinas e os sussurros dos médicos ao lado da sua cama. Você tenta se mover, mudar de posição ou mexer um dedo, mas nada acontece. Isso traz a assustadora percepção de que seu corpo não está respondendo. Então as palavras vêm, ditas com um tom que ecoa no silêncio do quarto. Você está paralisado, o mundo como conhecia se despedaça. Essa foi a realidade para Jerônimo.
Mas apesar da raiva, tristeza e do profundo choque que deve ter tomado conta de um peão derrubado em seu auge, o amor de Jerônimo pela montaria em touros nunca desapareceu. Ele nunca culpou o nocauteio João pelo incidente. Ele continuou profundamente envolvido no esporte, fazendo a transição para uma carreira de sucesso como um dos principais fornecedores de touros de rodeio, fornecendo touros de montaria para competições profissionais. Essa segunda carreira chegou muito antes do que ele esperava, mas se tornou sua ligação vital com o esporte que ele tanto amava. Ele continua trabalhando duro todos os dias em seu rancho ao lado de sua esposa, Tiffany. Na noite em que Jerome caiu após o nocaute de Mount John, muitos na plateia ficaram chocados com o ocorrido. Anos depois, em Nova York, outro cowboy também precisaria dessa determinação, quando uma montaria deu tão errado que quase arruinou tudo. Nascido Caleb Robinson. A vida de Pistols girava em torno de uma janela de 8 segundos, considerada a mais perigosa nos esportes. Mas ao contrário de muitos, Pistols parecia destinado a essa profissão desde jovem. A família dele tinha forte tradição nos esportes de rodeio. O pai era montador de touros e a mãe competia em corrida de tambor. Essa exposição precoce e constante à montaria em touros levou Pistol a buscar a glória por um longo caminho. Na abertura da temporada 2012 da Professional Bull Riders, no Madison Square Garden, em Nova York, Pistol enfrentou o touro de 680 quilos, chamado Carrilo Cartel, mas não se intimidou, como o público nas arquibancadas. Pistol já tinha anos de experiência, montando touros maiores e mais agressivos que o Carrilo Cartel. E aquela noite fria de inverno em Nova York era apenas mais um dia de trabalho para ele. Mas ele não sabia que aquele dia seria diferente dos outros. Segurando a corda enrolada em Carrilo Cartel, ele correu ao centro da arena, pulando e sacudindo-se para tentar derrubar o pistoleiro das costas. Então, com um coice poderoso, ele foi lançado para o alto antes de cair de cara na terra. Foi então que tudo deu muito errado. O touro agressivo continuou girando, com Pistola preso sob o peso inacreditável do Cartel Carrilo, sendo pisoteado por todo o corpo e pernas enquanto ele gritava por socorro. A poeira voava para todos os lados e ficou incrivelmente difícil ver o que estava acontecendo. Tudo o que alguns conseguiam ouvir eram os gritos de Pistola, enquanto ele tentava se libertar de Carrilo Cartel. A força do Cartel Carrilo atingir as pernas de Pistola era equivalente a ser atropelado por um táxi a mais de 30 km por hora. Esse incidente deixou Pistola gravemente ferido, com coluna estilhaçada, fêmur direito quebrado e fíbula e tíbia esquerdas destruídas. Ele ainda teve 2 fissuras lombares enquanto estava deitado em um leito hospitalar. Os médicos, inicialmente, acreditaram que o cowboy tinha sido atropelado por um carro em algum lugar da cidade. Quando Pistola tentou explicar que tinha sido um touro que o atacou e chifrou de forma violenta, os médicos acharam que ele estava contando algum tipo de piada. Na verdade, ele quase não sobreviveu após ser brutalmente pisoteado por um touro de 700 quilos na arena. Após passar por várias cirurgias, Pistola ficou confinado à cama por mais de 8 semanas. Para quem vivia montando animais perigosos, agora ele tinha dificuldade até para se vestir e ir ao banheiro. Mesmo após se sentir forte para sair da cama, ele passou mais 12 semanas em uma cadeira de rodas. Mas isso foi só o início dos seus desafios físicos e mentais. Com uma perna ainda em processo de cicatrização, Pistolio começou o longo processo de reaprender a andar. Mas ele nunca perdeu a fé. No fundo, ele era movido por um sentimento de que ainda tinha algo a provar no mundo do rodeio, afirmando que encerraria a carreira por decisão própria, não por lesão. Essa visão foi fundamental para a recuperação total de Pistola, e menos de 1 ano após seu desastre na arena, ele foi liberado pela Professional Bull Riders para voltar a competir. Mas ao relembrar o incidente, frequentemente chamado de o pior acidente de 2012, é um lembrete claro dos perigos que os competidores de rodeio enfrentam toda vez que entram em uma arena. Ty Murray, 9 vezes campeão mundial, resumiu bem: este esporte envolve
pressão de vida ou morte. Toda vez que o portão se abre, pistolas, a recuperação lembrou a todos que sobreviver exige mais do que sorte, exige espírito. Esse mesmo espírito logo seria testado novamente quando outro peão em Chicago caiu no chão e acordou sem conseguir se mexer. Mas não deixou que isso fosse o fim da sua história. Em uma noite fria de 10 de janeiro de 2016, Bonner Bolton enfrentou o agressivo touro Cowboy Up, conhecido por sua fama, mas já tinha experiência. Competindo profissionalmente há mais de uma década, embora nunca tenha sido campeão mundial da Professional Bull Riders, ele ficou em 7º nas finais de 2015 e esperava que esta temporada fosse a melhor de sua carreira. Era a abertura da temporada 2016. Bonner foi 2 de 2 em suas 2 primeiras montarias, e ao subir no Cowboy Up, sua confiança estava no auge. Enquanto a torcida o apoiava, ele montou o Cowboy Up pelos 8 segundos exigidos, mas ao tentar desmontar, tudo deu errado. Ao sair do Cowboy Up, a besta de 725 quilos o lançou para frente, fazendo Bonner girar para trás. A plateia prendeu a respiração quando Bonner deu uma cambalhota no ar e caiu direto sobre a cabeça. O silêncio dominou a arena enquanto o corpo frágil de Bonner permanecia imóvel na areia. A equipe médica correu para ajudá-lo e ele logo percebeu que não conseguia se mover. Então, caiu a ficha. Ele estava paralisado do pescoço para baixo. Bonner foi imobilizado em uma prancha rígida e levado às pressas para o Hospital Advocate Lutheran General, em Park Ridge, Illinois. Milagrosamente, em 8 minutos de ambulância, Bonner recuperou movimentos e sensibilidade, passando de paralisia completa a quase total restauração. Após examinarem seus ferimentos, os médicos concluíram que ele quebrou a vértebra C2 e precisaria de cirurgia para reparar o dano. Mas outras más notícias vieram. Deitado no hospital, os médicos disseram o que nenhum cowboy quer ouvir. Disseram, você nunca mais vai montar. Bonner, provavelmente, sentiu tristeza ao ver sua vida passar diante dos olhos, mas isso era o menor dos seus problemas naquele momento. Disseram que ele tinha só 1% de chance de voltar a andar. Essas palavras devem ter feito Bonner sentir que seu mundo desabou. Só imagino como uma notícia tão ruim me faria sentir. Imagine um mundo onde seu corpo, antes símbolo de liberdade, de repente vira uma prisão. As palavras do médico ecoam: você nunca mais vai andar. Isso não é só um diagnóstico médico, é um abalo para seu próprio ser. Uma frase que acaba com sua visão de futuro ao fazer o que ama. Para Bonner, o pesadelo apenas começava, mas ele nunca foi descartado. Após uma cirurgia de fusão espinhal bem-sucedida, ele ficou 1 mês no hospital, precisando permanecer totalmente imóvel. Isso deve ter sido difícil para o vaqueiro ativo. Para Bonner, ficar 1 mês imóvel foi uma tortura. Com todo o tempo livre que tinha, Bonner começou a refletir sobre o que queria da vida. Ele entendeu que família e amigos são mais importantes que bens materiais ou sucesso profissional. Alguns afirmam que essa mentalidade positiva ajudou na sua recuperação. Apesar das expectativas iniciais dos médicos, Bonner eventualmente recuperou a sensibilidade e os movimentos do corpo até o momento em que recebeu alta. Isso reacendeu o sonho dele de ser campeão da Professional Bull Riders. Os médicos disseram que ele poderia voltar a montar em 6 meses, mas isso não aconteceu. Um médico explicou que, por causa do metal próximo, a artéria principal, após a cirurgia, nova lesão na 3ª vértebra poderia causar morte precoce. Portanto, Red nunca seria liberado para montar profissionalmente novamente, apesar do fim de sua carreira como peão de rodeio. A história de Bonner mudou inesperadamente só 2 meses após sua lesão. Ele assinou um contrato global de modelagem com a IMG Models, uma empresa irmã da Professional Bull Riders. Ele participou da 24ª temporada do Dancing with the Stars da ABC em 2017 em dupla com Sharna Burgess. Mostra que mesmo com a lesão devastadora, ele continuaria buscando novos objetivos. A recuperação de Bonner Bolton inspirou cavaleiros mundialmente. Prova de que, às vezes, a vida te dá outra chance, mas o esporte nem sempre perdoa. Anos depois, na Califórnia,
um jovem cavaleiro brasileiro entrou na arena buscando o mesmo sonho e o silêncio tomou conta novamente. No dia 29 de agosto de 2021, o promissor peão brasileiro de montaria em touros de 22 anos, Amadou Campos Silva, entrou em uma arena em Fresno, Califórnia, para o que deveria ser um evento rotineiro. Emparelhado com um enorme touro Classic Man, ele estava pronto para impressionar o público presente no evento da Professional Bull Riders. Mas essa não é uma história vitoriosa. E ao final da noite, o público ficaria em estado de choque, com muitos cobrindo os olhos. Amadou começou a montar em touros aos 16 anos e competiu na Professional Bull Riders Brasil em 2017 e 2018. No ano seguinte, ele foi vice-campeão nas finais brasileiras e fez sua estreia nos Estados Unidos no Velocity Tour em Edimburgo, Texas. Um marco em sua carreira foi competir nas finais mundiais da Professional Bull Riders no fim de 2020. Seu objetivo era ser campeão mundial de montaria em touros. E estava no caminho certo para isso. Quando ele subiu no Classic Man, no brete, olhou ao redor da arena e sorriu, enquanto segurava firmemente a corda ao redor do corpo do Classic Man. Era isso, sua chance de mostrar ao mundo do que era capaz? Então veio o som agudo do portão se abrindo e com isso o show havia começado. Classic Man pulou para fora, debatendo-se ao máximo. Nos primeiros segundos, Amadou parecia estar no controle, mas então, aos 5 segundos, tudo mudou. A força de Classic Man lançou Amadou do assento, mas sua espora ficou presa na corda, e isso o arrastou diretamente para baixo de Classic Man, sem chance de escapar. Ele foi brutalmente pisoteado por um tempo que pareceu eterno. Clássico, as patas do cavalo esmagaram mais de 680 quilos de peso sobre o peito dele, causando danos irreversíveis. A multidão só pôde assistir horrorizada enquanto Amadou era pisoteado pelo touro enfurecido. É difícil imaginar a dor de uma experiência assim, mas vou tentar. Imagine isso, um animal de 700 quilos feito de músculos e fúria te joga das costas dele. O impacto com o chão tira o ar dos seus pulmões. Antes que você perceba a dor, a fera já está sobre você. O peso imenso dele pressionando você e seus cascos cravando-se no seu corpo. Cada respiração é uma luta, cada movimento dói. Você está preso e indefeso enquanto tudo ao redor se torna turvo. Isso não é um pesadelo para Amadou. Foi uma realidade brutal quando o touro enfurecido finalmente se acalmou e Amadou foi retirado da arena. Ele foi rapidamente levado ao Centro Médico Regional Comunitário em Fresno. Mas os ferimentos sofridos no ataque foram graves demais e, infelizmente, ele morreu. A notícia chocou a comunidade unida do rodeio. Amadou não era apenas um competidor, ele era um amigo, um filho e uma inspiração para muitos. Sua morte repentina gerou debates na comunidade sobre a segurança dos peões, pois montar touros é muito perigoso. A Professional Bull Riders e outras organizações de rodeio têm implementado e aprimorado continuamente protocolos de segurança, incluindo coletes protetores obrigatórios, capacetes e equipes médicas no local. Mas mesmo com todas essas medidas, às vezes é impossível garantir 100% de segurança quando eles lidam com animais grandes e bravos. O porta-voz da Professional Bull Riders, Andrew de Angola, explicou que as ações de Classic Man não foram agressivas e que ele pulava normalmente. Na noite da morte de Amadou, na verdade, o incidente não passou de um acidente estranho, mas, independentemente da definição, os pais de Amadou perderam seu filho. Todo cavaleiro que entra naquela arena conhece os riscos, mas poucos realmente entendem o preço. A história de Amadou nos lembra que coragem não é a ausência de medo, é a decisão de subir mesmo assim. Mas isso levanta uma pergunta que não podemos ignorar. Em que ponto a paixão ultrapassa o limite e se torna sacrifício? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem!